a gente morava nessa casa primeiro, depois meu pai conseguiu o tal do alqueire lá. E então, quando a gente mudou para esse alqueire, que era a nossa fazenda, o meu pai comprou um rádio, que era uma coisa assim fora do comum, uma bateria enorme que era desse tamanho. Era maior que isso e aqui. Tinha uma antena, um fio amarrado em dois bambus. Maior que isso bambus. aqui. Era um... Não, eu tô falando da bateria. Ah, a bateria que era enorme. A bateria desse tamanho assim. E tinha aquele fio amarrado, e o que amarrava o fio eram umas coisas de vidro, que eu ficava encantado, era uma coisa assim, bonito, sabe? Uma coisa assim que o sol batia, era um lá, porque o fio não podia pegar no bambu, ele tinha que ficar livre. Então. Sei, afastado. Então, agora vem o que interessa, o rádio chega na tua casa. Então, meu pai assistia de noite, só de noite que ligava o rádio, por causa da bateria. Nem perto de existir ainda, né? O que é isso? Exatamente. Então, aí minha mãe escutava a novela, o meu pai escutava o Repórter Esso. Repórter Esso era notícias. E alguns programas humorísticos da Rádio Marinho Veiga, do Rio de Janeiro e tal, não sei o quê. Então o rádio ficava em cima de uma prateleira que é para ninguém mexer. Então eu lembro demais disso, da minha mãe escutando novela. Ela escutava na Rádio Nacional as novelas. E tinha uma novela que era das 9 da noite. Meu pai ficava muito bravo com ela, porque ele já dormia às 7, né? 7 já estava. Então... Mas ela assistia, que falava, assistia. Vou assistir a novela na rádio. Esse era o prefixo da novela das 9. E eu, na minha cama, eu ficava escutando aquilo. Era um conforto, a casa, escutar ver o pai escutando o Repórter Esso, a minha mãe escutando a novela, nossa, aquela escuridão bendita. Aliás, eu acho que o universo, o princípio de tudo, para mim, é a escuridão. Mas a escuridão aí fez-se a luz, né? E então... Criava um clima todo... Bom, um belo dia... eu dava banho nas minhas irmãs. Eu tinha duas irmãs. Eu tinha um irmão e duas irmãs pequenas que eu dava banho na bacia, uma bacia assim, na cozinha ali. Esquentava um pouquinho a água e tudo, dava banho com aquela bola de sabão assim, lavava as irmãs. E um dia porque a minha mãe vai dar banho nas meninas, né? Assim. E aí eu tava dando banho nas meninas e meu pai tava escutando o Repórter Esso. Sim. Isso foi no dia vozeirão, né? Repórter Esso. 26 de agosto de 8 de agosto de 1945. Acho que é isso, desculpe se eu errei. E você vai entender por que eu sei a data, porque eu pesquisei depois. Meu pai estava escutando o Repórter Esso e meu pai era muito enérgico. A gente tinha... você não puxava assunto com meu pai. Tinha uma distância. Ele que puxava assunto, vinha brincar, e ele ficava à vontade. Aí eu tô dando banho nas minhas irmãs... aí eu escuto assim, uma coisa assim, eu olho e meu pai estava chorando. E você nunca tinha visto isso? Meu pai estava chorando, em pé assim, com o ouvido no rádio e tudo. E eu falei, o que eu faço? Né? Eu pergunto para ele e tal, né? Aí eu perguntei, o que aconteceu, pai? Aí ele falou assim, acabou a guerra. Cara, que emocionante isso. Cara, E ele emocionado. Aí ele saiu lá fora, montou num cavalo branco chamado Paraíso, só com sedem, que é aquela corda que segurava assim o pescoço do cavalo. Sem a sela. E saiu correndo pela beira do córrego do rio, passando em toda a casa, porque ninguém tinha rádio. Avisando? Acabou a guerra! Acabou a guerra! Que emocionante. Então, isso é de matar. Nossa. Fica arrepiado. Então, você queria saber da minha infância, é isso aí. E a rádio, então,
Entrou na tua vida assim. Era o Repórter Esso. E aí a rádio virou só comentário e tudo. Tinha foguete para todo lado, no mundo inteiro. Acabou a guerra. Eu acho que era 8 de julho de 1945. 8 de agosto. Desculpe. Mas é por aí, né? Perdi. Mas eu tinha guardado isso, a data certinha. Então, eu tive muita razão para amar meu pai. Por eu amo até eu. Poxa. Aquele Moacir lá era um cara bacana. Poxa. Isso, acabou? Não, que isso, Moacir. E aí tua paixão por ele e por rádio então, também, né? a gente escutava, né? E aí eu tinha um avô, que eram 2 avôs, um chamava Olímpio e o outro chamava Onósio. Onósio? Onósio. Nunca ouvi esse nome. Minha mãe chamava Jovina. A minha avó chamava Jordelina. E a minha tia chamava Orestina. E eu achava tudo normal. Minha mãe chama... A tia Orestina. Iraídes, minha tia chama Ariadne. É normal esses nomes. Era tudo... E então aí eu tinha um avô, o Onósio, que a gente pegava o cavalo e ia na casa da minha avó. Aliás, o Onósio era o segundo marido da minha avó. E ele tinha uma vitrola, daquela de corda. De corda? Com aquele alto-falante assim, e ele dava corda assim. Porque não era elétrico, então ele tinha uns 4 discos, naqueles discos assim. Botava agulha, tinha uma caixinha de agulha. Aí ele colocava tudo, botava e ficava escutando música. Era um luxo. Então, quando chegava de feriado assim, o pessoal vizinho ficava lá fora, assim, na casa, sentado no chão, ali agachado. O pessoal agachava muito. Sim. Escutando a música da vitrola do meu avô. E eu ia. Então, a primeira música que eu escutei foram 3 músicas. Uma valsa chamava Raios de Sol, e tinha uma música rapidinha, chamava Batatinhas. E a outra era Tonico Tinoco. Domingo de tardezinha, eu estava mesmo à toa, convidei meu companheiro. Isso aí isso entrou no meu coração com uma força danada. Quando eu faço música sertaneja, os caras, porque o cara tem que se meter no sertanejo, eles não têm a menor ideia com quem está falando, entendeu? E então a música, que a primeira coisa que eu ouvi foi isso. Depois o resto eu já contei muito. Minha mãe tinha uma pensão, a gente foi cantar no Calouro de uma rádio Uberlândia. De lá de Uberlândia fui para Ribeirão Preto. E isso você tá lá o Ribeirão Preto já era Los Angeles, né? Porque era de tão... perto de Uberlândia. Era uma cidadona e tal. Vamos de Ribeirão Preto. O Boni ia lá dirigir programa de Sério? E então tinha orquestra, tinha um cara que chamava de Campinas, um pianista clássico que ia lá todo sábado fazer um programa no estúdio Roquete Pinto, que é lá em cima. O estúdio tinha tapete, tinha cortina de veludo. Nossa! E então era Los Angeles, né? Sei. Era Hollywood. Então daí eu vim, o Boni me convidou para vir para cá. Eu era pintor, eu fui pintor em Uberlândia e tudo. E aí eu vim para cá para trabalhar. Você imaginava já ter uma carreira disso ou foi acontecendo? Não, eu já cantava lá em Uberlândia, eu cantava numa orquestra lá. Mas essa história é muito longa, eu vou passar para frente aqui. Então, mas nessa época tinha uma possibilidade de viver disso assim? Ou era como você morava no interior, era uma coisa muito distante? Não, que isso? Dava para sonhar? Não, Uberlândia era uma baita cidade. Eu estou falando que Ribeirão Preto era um degrau acima. O estado de São Paulo tinha estrada pavimentada.
asfalto nem pensar, mas era pavimentado. Era diferente? É cascalho. Então cascalho, você vinha até a fronteira do estado. Do Rio ali, do Rio Grande, aí entrava em São Paulo. Mudava. Putz, foguete, né? Então, sei. Então meu pai fazia viagens para São Paulo de caminhão para buscar pinga em Jaboticabal. Sei. Numa dessas viagens eu vim com meu pai e aí meu pai caiu, ele foi arrumar a corda que segurava os barris. Sei. E ele caiu e para mim morreu. Apagou? Caiu de cabeça no chão. Nossa. E fiquei ali com meu pai, né? Isso aí antes de Ribeirão Preto. Eu tinha lá meus 10, 12 anos. Aí eu fui num brejo que tinha do lado, trazia água, jogava na cabeça dele. Eu não sabia nem que tinha massagem, essas coisas, não sabia nada. Mas enfim, Ribeirão Preto era um degrau acima e tudo. De lá eu vim para São Paulo. E aí cantei nesse Calouros e eu tirei segundo lugar e comprei um terno. Aí quantos anos você tinha nessa época? Tinha 18 anos, já 19 anos.